E. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, bom dia na graça e na paz, na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã de celebração, de adoração, de gratidão e de aprendizado da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos à nossa IBD, a nossa Escola Bíblica Discipuladora, a maior e melhor escola do mundo. Então eu quero já nesta manhã pedir a você, para que você possa compartilhar com os seus contatos a nossa Escola Bíblica nesta manhã, para que outros irmãos nossos tenham a oportunidade de aprender juntos conosco desta palavra. Nós vamos orar, pedir ao Senhor neste momento que nos oriente, que nos capacite, que nos direcione para que tudo que fizermos nesta manhã venha glorificar o nome dEle. Vamos orar neste momento. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de celebrar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nos permite, ó Deus, acordar e usufruir, tendo a consciência que foi o Senhor quem o fez, e nós nos alegraremos nele. Pai, queremos te agradecer por mais uma noite em paz, um sono tranquilo, um sono reparador que o Senhor nos deu, e a tua misericórdia que se renova sobre nós nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor direcionamento, capacitação, ó Deus, iluminação do teu Santo Espírito, para esta manhã de hoje, que iremos cultuar o Senhor, e que o culto que a ti vamos prestar nesta manhã seja um culto de gratidão, um culto de louvor, de adoração. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor para que tão somente o Teu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado. Tão somente o nome do Senhor, ó Deus, receba a glória deste lugar. Abençoa os meus irmãos que já estão conosco nesta manhã, cultuando ao Senhor. Aqueles que se unirão a nós ainda, ó Deus, que tenhamos um coração grato nesta manhã ao Senhor. Pai, nós rogamos para que tão somente a Tua vontade perfeita, boa e agradável seja algo real nesta manhã e em nossas vidas. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, direciona-nos em tudo o que vai acontecer. Nós oramos assim,
no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Eu quero ler com os meus irmãos um texto bíblico da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. No Salmo de número 66. Salmo 66 será a nossa leitura nesta manhã. Abra aí a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia digital aí na mão, no celular, acesse a sua Bíblia. Você que está com a Bíblia impressa, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 66. Leremos do versículo 1 ao versículo de número 5. O salmista assim escreve: aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor, dizei a Deus, como as tuas obras são grandiosas, teus inimigos se submetem a ti pela grandeza do teu poder, toda a terra te adora e te canta louvores, eles louvam o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Que palavra encorajadora nesta manhã, palavra de ânimo a nós. O salmista, ele louva a Deus, louva a Deus pelas grandes obras que o Senhor tem feito na sua vida, mas também ele nos convida a adorar, a cantar, a confiar no Senhor. Ele diz no versículo 3 que nós temos que dizer a Deus, em reconhecimento de que as obras do Senhor são grandiosas. Ou seja, nós temos que exaltar o nome do Senhor, declarando isso por meio da oração, contando para Ele de que Ele tem sido Deus de obras grandes. E ele diz mais no versículo de número 5: vinde e vede as obras de Deus. Nós estamos presenciando Deus cuidando de nós em todo o tempo. E ele diz mais no versículo, na parte B: seus feitos tremendos para com os filhos dos homens. Com certeza, você nesta manhã tem muitos motivos para agradecer a Deus. Com certeza, você nesta manhã tem motivos N's para cantar ao Senhor. E a melhor forma de gratidão é reconhecer, porque o salmista diz: cantai a glória do seu nome. Eu te convido nesta manhã a cantar a glória de Deus. Eu te convido nesta manhã a louvá-lo pelos seus grandes feitos. Eu te convido nesta manhã a expressar a sua gratidão por meio do louvor ao Senhor. Vamos louvá-lo, porque Ele realmente merece o louvor e a nossa adoração nesta manhã. Compartilhe o link aí com seus contatos. Aproveite agora, comece a compartilhar essa nossa EBD, para que outros sejam alcançados em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Essa presença gloriosa e maravilhosa que enche as nossas vidas, essa presença que nos transforma. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolar.
batidas do seu coração aceleraram. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença. Não queremos te perder, Jesus. Nosso maior prazer é de ter conosco, ó Deus. Não retire de nós o teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia. Tua presença é o que nós precisamos, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Nós corremos ao teu encontro, Senhor, porque nós queremos permanecer em ti. Aleluia. Louve o Senhor conosco. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. O coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto.
estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Vamos ao teu encontro, Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas se Deus me chamar, sua voz suave é como um sussurro, se Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo, Senhor, ao nosso encontro. Vou correndo ao teu, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, Você ouviu o chamado do Senhor nesta manhã e por isso você está conosco na Escola Bíblica Discipuladora. Então você pode também proporcionar aos seus contatos a terem também essa oportunidade de ter esse encontro marcado com o Senhor, esse encontro de aprendizado da palavra, de ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus revelando-se a nós. Então aproveite aí, né, e compartilhe agora, por gentileza, aproveite, compartilhe o link aí, né, na nossa página, nossa igreja aí, e você vai dar para os seus contatos a oportunidade deles também atenderem o convite do Senhor, para juntos aprendermos da sua palavra. Queremos lembrar aos nossos irmãos que nós ainda estaremos, conforme a nossa reunião de liderança, com os nossos cultos online, tá bom? Então hoje à noite, às 18h30,
pelo YouTube, o nosso culto de celebração vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra para o teu coração hoje à noite, e você vai ter a oportunidade de compartilhar isso com os seus familiares, com os seus irmãos, com os seus contatos. Faça isso, tá bom? Compartilhe o link, divulgue o culto à noite, para que pessoas também tenham a oportunidade de celebrar o Senhor conosco, e assim como nós temos tido essa oportunidade. Nós estamos orando a Deus para que esse momento passe, e nós voltemos tão logo para nos reunir coletivamente na casa do Senhor. E enquanto isso não acontece, nós permaneceremos com o culto online, tá bom? Toda quarta e todo domingo. E você pode, mesmo nesse momento de distanciamento, de isolamento social e coletivo, você pode continuar sendo bênção. Você pode permanecer multiplicando a tua semeadura. Como, pastor? Simples. Multiplicando, semeando aquilo que Deus tem te dado. Você pode ser bênção, trazendo 1 quilo de alimento para abençoar outras famílias. Nós estamos sendo bênçãos no nosso bairro, neste tempo de dificuldades. 1 quilo de alimento que você doa, alimenta uma família. Então você pode trazer aqui no templo, você pode entregar aos nossos irmãos, aos nossos líderes, você pode enviar aí via WhatsApp para os grupos, para que alguém possa passar e pegar na sua casa. Então, não fique com a sua semente em casa, você pode multiplicar a semente. Interessante que para a semente começar a ter vida, ela precisa ser plantada. E como eu faço isso, pastor? Simples, você tem a semente na sua mão, Deus te deu a oportunidade de ter a semente na sua casa, e você vai trazer, porque a palavra diz que é na casa do Senhor. Traga para cá a sua semente, 1 quilo de alimento, a sua oferta, o dízimo que pertence ao Senhor, para que nós continuemos mantendo a casa do Senhor, honrando os nossos compromissos. Louvado seja Deus, porque mesmo neste tempo de dificuldade, nada tem nos faltado. O Senhor tem honrado o seu povo, e nós temos que louvar a Deus por isso. Então eu quero pedir a você, para que possa continuar multiplicando a sua semente, porque multiplicando a semente, ela vai dar colheita para 1000, para 100, e o nome de Jesus será exaltado e glorificado. Então permaneça fazendo isso, tá bom? Trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Você pode também trazer agasalhos. Estamos em uma época de frio, e você pode trazer agasalhos, roupa que você apertou um pouquinho aí depois da quarentena, e você não está mais utilizando. Então você pode trazer para cá também, para que a gente possa abençoar famílias da nossa comunidade, tá bom? Você pode trazer 1 quilo de alimento, pode trazer agasalhos, cobertores, você pode também trazer aquela roupinha, né, Jonas, que apertou, aquela roupinha que a quarentena fez a gente engordar um pouquinho mais. Então a roupa apertou, tia Lê não dá mais solução, no ateliê da Lê não dá mais solução, então doa para cá, traga para aqui, vamos doar, vamos abençoar famílias da nossa comunidade, tá bom? Tia Lê, lá no ateliê da Lê, só aperta, folgar, mas não. Então, você apertou aí, não está vestindo mais, traga para cá, para que nós possamos abençoar famílias da nossa comunidade. Eu quero também, nesta manhã, aproveitar e honrar o meu irmão Joás. Joás é o vidraceiro, o Joás assumiu a responsabilidade de organizar nosso púlpito. O púlpito está de volta aqui, graças a Deus. Eu quero honrar o meu irmão Joás, porque atendeu assim o nosso pedido e se esforçou, e o púlpito está aqui de volta, para que nós continuemos tendo essa liberdade de adorar o nome de Jesus. Dar as boas-vindas aos meus irmãos que já estão aí, sintonizados conosco. Dar as boas-vindas à minha irmã Rose Medeiros, o meu irmão Luiz Alberto, a minha irmã Paula Oliveira, Lediane Alves, Tia Fê também está ligadinho já hoje pela manhã, a minha irmã Ceilma, o meu irmão Reginaldo Souza, o meu irmão Zenon Zidane. Pensa num cara que joga bola, viu? É Zenon Zidane, jogava, Hoje não sei mais não. A minha irmã Wanda. A irmã Wanda está de volta, à terra natal, estava em São Paulo dando uma passeada, mas voltou. Bem-vinda, irmã Wanda. A minha irmã Nice, tia Nice, Alex e Gustavão, também ligados, o Everson, Yasmin, e a sua bebê Isa. Isa é uma bênção.
A minha irmã Silvânia Ribeiro, também conosco aqui. O meu irmão Rodrigo, né, também sintonizado. Van Salles, Júlia Santos. Deus abençoe minha irmã Júlia. Eliana Hortência, eu acho que é minha conterrânea, é isso mesmo, rapaz, olha aí, mais uma conterrânea conosco nesta manhã. Eliana Hortência, a esposa de um cabra chamado Mag. Pensa em um cabeça de área de excelência, cara profissional, jogou em algumas seleções da nossa região, cara, pensa num cabra bom de bola, viu? E ele tinha o privilégio de jogar junto comigo, aí pronto, né, aí foi show. Do lado de Mag, jogando do lado de Mag, eu magrinho como eu era antes, era faixa demais. Deus abençoe minha irmã Eliana, é um prazer tê-la você conosco nesta manhã, a sua família, o seu esposo Mag, que é muito amigo nosso. Deus abençoe vocês, um prazer enorme tê-los conosco, tá bom? Cultuando ao Senhor nesta manhã. O meu irmão Alberto Pinheiro, Alberto e a sua família sempre conosco também, adorando ao Senhor. A minha irmã Joélia Santos, uma lousão para minha irmã Joélia, para o meu irmão Aguinaldo Fião, né? Está lá em Porto Seguro também nos ouvindo, é Fião, só, viu, Adelson? Não vem para cá com gracinha não, viu? Que eu não vou falar nada que você está não falar que é gordurinha, não, é Aguinaldo Fião, Aguinaldo Popular Fião, pedreiro de qualidade, viu? Está lá em Porto Seguro também, servindo ao Senhor. A minha irmã Marilene Oliveira, Sávio, Maurício, Stephanie, Marilane, essa família linda também aí, cultuando ao Senhor conosco. E hoje nós temos o privilégio de estar conosco aqui o nosso irmão Manuela Araújo. Manuela Araújo, né, para quem não conhece, alguns a chamam aqui de a chefona aqui na igreja. Simples, uma pessoa simples, humilde, tá? Uma pessoa que não gosta de dar muito chique quando vem cultuar o Senhor. É bênção. Deus abençoe minha irmã Manuela. Manuela completou idade nova na sexta-feira, né? Simone completou ontem, então Deus abençoe os meus irmãos que completaram o aniversário nesta semana, e aqueles que completarão na semana que se inicia hoje, tá bom? Acho que essa semana só o Anthony, né? Anthony vai completar no dia 29, é amanhã, né? 29? Acho que Anthony completa amanhã. Anthony é Tony, o nosso baterista, né? Um nome estranho, o Anthony, né? Então chama de Tony de Tony Café. Vai completar a idade nova. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de vocês, que vocês tenham seus dias multiplicados com bênção e alegria na presença do Todo-Poderoso. Mas nós vamos louvar o Senhor, Tia Lei, com mais um louvor, para que nós possamos aprender da palavra de Deus. Também meu irmão Rui Esperidião já está aí conosco, Rui Esperidião, Benta, Samara e Raíssa, essa família abençoadora também. A minha irmã Rita Santana também já conosco nesta manhã, cultuando ao Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor e em seguida nós vamos compartilhar juntos da palavra de Deus. Tem um cabra aqui conosco nesta manhã também, chamado Mateus Silva, né? Eu acho que ninguém conhece, ninguém ouviu falar desse cidadão, né? Mateus Silva é o nosso irmão em Cristo também. É um prazer, Mateus, viu? Ter você conosco, cultuando ao Senhor nesta manhã. Tia Fê falou que é Manu Amadinha, Amandinha, é amada, Amadinha, ela chama de Amadinha os meus irmãos. Valeu, meu irmão Rodrigo, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor juntos nesta manhã. Descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer.
descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Te damos glória, Senhor. Te damos toda a honra, te damos todo o louvor, Senhor. Aleluia. Amém. Seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre ao nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Nós estamos tendo o privilégio, nesse trimestre, em pandemia, em distanciamento coletivo e social, estudarmos as cartas paulinas. Hoje, iremos iniciar a carta aos Colossenses, capítulos 1. Colossenses, abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Nós estamos tendo este privilégio de aprendermos juntos. Capítulos 1 e 2, hoje será a nossa lição. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, na cidade de Colossos, aos irmãos em Colossenses, aos Colossenses. Leremos o nosso texto áureo, que está no capítulo 2, o versículo de número 1, é o texto áureo da lição de hoje, mas a lição estará baseada nos capítulos 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia, por favor, ou acesse a sua Bíblia, para que nós possamos juntos compartilhar e lembrar você que você pode também socializar conosco, tá bom? Você pode mandar o seu comentário aí na nossa página, daquilo que você entende do texto, para acrescentar, para nos ajudar, para que haja um socializar do conhecimento desta manhã da palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 2, leremos o versículo de número 1, que é o texto áureo da lição de hoje. Está assim escrito: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós,
pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Pai, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é alimento para a nossa alma, para a nossa mente, para que o nosso corpo tenha realmente a maneira como andar. A tua palavra é bússola, é lâmpada, é luz. Queremos nesta manhã, ó Deus, pedir ao Senhor para que a tua palavra, tão somente a tua palavra, seja ouvida e ensinada e compartilhada nesta manhã. Espírito Santo, toma a tua primazia, ilumina-nos para que possamos nesta manhã aprender de forma clara daquilo que precisamos colocar em prática ao ouvirmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de compartilhar da tua palavra nesta manhã. Temos a convicção, porque a mesma diz que ela não volta vazia. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Algumas informações rápidas acerca da carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta é uma carta pequena, com apenas 4 capítulos, com apenas 95 versículos, e estudando um pouco, eu li em no máximo 20 minutos. Com calma, você consegue ler a carta de Paulo aos Colossenses em 20 minutos, tranquilo, tá bom? Então, é uma leitura legal, você consegue aprender algumas questões muito importantes, porque Colossos era uma cidade pequena da Ásia Menor, ficava ali em torno de 160 quilômetros da leste de Éfeso, era perto de Laodiceia, e Paulo aqui cita já, no versículo 1, Laodiceia, porque estava próximo ali a Colossos. Tudo indica que Paulo estava prisioneiro ainda em Roma, quando escreveu esta carta, assim como a carta de Paulo a Efésios e também a Filemon. Interessante que Paulo vai falar de alguém chamado Epáfras, nessa sua preocupação desta carta. Epáfras trabalhava com a igreja de Colossos. Paulo visitou em Roma e Epáfras foi a Roma visitar Paulo, melhor dizendo, e lá começou a falar algumas questões de como a igreja estava passando, algumas dificuldades, algumas lutas que a igreja estava enfrentando. E Epáfras então começa a falar de umas lutas, umas batalhas da igreja de Colossos, e uma das tais era que estava penetrando naquela igreja uma heresia gnóstica. Os gnósticos, que era uma seita, que vem da expressão gnosis, que significa conhecimento ou ciência. Essa seita filosófica estava penetrando na igreja de Colossos, que ela surgiu em torno dos meados do 1º século de Cristo. Essa seita tinha uma tese que o homem só alcançaria a salvação de sua alma através do conhecimento. Este conhecimento a que se referiam era o ocultismo, e o tal só poderia ser recebido após sucessivas iniciações esotéricas. Ou seja, a igreja está sendo invadida por cristãos, entre aspas, com essa teoria gnóstica, e Epáfras então, percebendo e se preocupando, Epáfras vai a Roma e começa a compartilhar com Paulo as dificuldades. A igreja de Colossos era composta em sua maioria por gentios convertidos, ou seja, por gentios, por aqueles que não conheciam acerca de Cristo, por aqueles que nunca tinham ouvido e agora começaram a se converter por ouvir esta palavra. Então o mal rondava essa jovem igreja, e o mal, além do gnosticismo, era o retorno ao paganismo, com a sua crença de imoralidade, e o perigo de aceitar a heresia que estava ali rondando. Então Epáfras se preocupa, porque também era pregoado ali a adoração aos anjos. Diante disso, ao ouvir o relato de Epáfras, Paulo escreve esta carta à igreja em Colossos, com alguns propósitos. Eu destaquei alguns. Primeiro, advertir os colossenses contra a recaída na sua condição anterior,
com todos os seus vícios para a destruição da alma. A preocupação de Paulo era que os irmãos em Colossos não recaíssem, não voltassem à condição anterior dos seus vícios. Um segundo objetivo que percebe na carta era atrair a atenção deles para o Filho do amor de Deus, para que possam confiar em Deus, para que eles pudessem amá-lo, adorá-lo, como a própria imagem do Deus invisível. Havia também a preocupação de ensinar aquela igreja de maneira especial, realçar entre eles o valor do seu fiel ministro Epáfras, reconhecer que Epáfras estava ali como fiel ministro da palavra. Paulo também tinha como objetivo enfatizar entre os colossenses a virtude do perdão e da bondade. Essa era e foram os objetivos de Paulo ao enviar esta carta à igreja em Colossos, a qual nós teremos o privilégio de compartilharmos juntos nestas 2 semanas seguintes, acerca desta preocupação. E aí me fez refletir de que talvez não era só Colossos que estava passando por algumas heresias. Parece que não é só a igreja em Colossos que estava com gnosticismo, com as questões de adoração aos anjos. Me parece que essa realidade chegou a nós também nesse tempo. Nós temos visto por aí muitos cristãos que estão se apegando à filosofia, ao antropocentrismo, uma igreja voltada para o humano, uma igreja que está se centralizando para agradar ao homem, uma igreja que pensa na filosofia como resposta para as indagações atuais, uma igreja que tem buscado meios filosóficos, sociológicos, e esquecendo de que a resposta para tudo que nós enfrentamos, quer seja perseguição, heresia, está na própria palavra. Por isso a preocupação de Paulo em levar a igreja a honrar Epáfras. Olha, vocês têm lá Epáfras, fiel ministro. Por que essa preocupação? Porque Paulo sabia de que Epáfras estava anunciando a verdade da palavra. Pois bem, a lição de hoje, o autor traz como tema os combates no ministério cristão. E ele começa dizendo que a vida é uma batalha, luta grande e ferrenha. A natureza dessa vida já impõe luta. Ou seja, a nossa vida aqui, neste mundo, neste cosmo, é de luta. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, luta, batalha. E todos os dias nós enfrentamos batalhas ferrenhas. Se cada um de nós tivéssemos a oportunidade de expressar as nossas lutas diárias, meu Deus. Porque a vida é assim. A natureza dessa vida já impõe luta. E Paulo revela nos seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que estava num combate. Aí o autor da lição diz que crente que não quer combater, torna-se prisioneiro das artimanhas. Ou seja, esse negócio aí de que crente não passa por dificuldade, que crente não sofre, que é tudo feliz, venha para cá que você não vai mais sofrer, venha para cá que você não vai mais chorar, venha para cá que você só vai ser só... É engodo, é engano, irmãos. Crente que não quer passar por batalha, crente que não quer combater as lutas, diz o autor da lição, torna-se prisioneiro das artimanhas. Porque o combate envolve esforço e empenho da nossa parte. Temos muitos desafios e precisamos transformar esses desafios em oportunidades, porque há uma luta diária. Pastor, quais são as nossas lutas? Lutamos contra as circunstâncias, lutamos contra nós mesmos,
que é algo que ninguém quer. Há uma música aí, né, que diz que acho que o maior vilão sou eu mesmo, né? Uma história assim, né? A maior luta nossa é contra nós mesmos, porque às vezes nós não queremos nos esvaziar, nós não queremos abrir mão das nossas vontades, nós não queremos nos colocar dentro da vontade de Deus, renunciar a nós mesmos. A nossa luta é contra nós mesmos. E se porventura nós não lutamos contra nós mesmos, estamos nos acomodando, estamos nos tornando prisioneiro das nossas vontades. Esse negócio de que, eu tenho tentado, mas não consigo porque o eu muito forte. Realmente o eu tem uma força muito grande, mas maior é aquele que está sobre você, que é Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que essa luta vai acontecer. Lutar contra a gente mesmo talvez seja um dos grandes ou dos maiores desafios que nós temos. Criar barreiras e até corrente forte que se tornam fortalezas para dar segurança ao nosso egocentrismo é algo ruim. E muitas vezes nós não queremos lutar para satisfazer o nosso próprio ego, as nossas próprias vontades. E esse é o olhar de Paulo para a igreja de Colossos. Uma igreja que agora tem a oportunidade de não permitir que o seu eu domine, mas que a palavra pregada por Epáfras lá o transforme. Nesse combate do nosso ministério cristão, a luta que nós enfrentamos, nós temos que aprender algumas questões. A primeira delas é que a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. É isso que Paulo quer ensinar à igreja em Colossos. Nessa luta nossa diária, nós precisamos apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. No capítulo 1, versículo 7, está assim escrito: como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. A nossa luta no ministério cristão envolve algo muito importante e necessário. Temos que lutar contra nós mesmos, para que não haja esquecimento, desprezo e até mesmo a má intenção em não prestigiar e reconhecer os que trabalham entre nós. Aqueles que se disponibilizam para que o Evangelho continue sendo anunciado. O autor da lição diz que é muito feio, é vergonhoso, quando líderes não reconhecem o trabalho dos seus auxiliares. Isso para mim aqui foi um despertar. Mas ao mesmo tempo não trouxe para mim como tapa na face, porque há entre nós esse reconhecimento. É muito complicado quando você não é reconhecido, não porque nós não queremos que o homem nos reconheça todos os dias, não, nada disso, mas nós precisamos entender de que são eles que estão nos ensinando. Ministérios que se sentem ameaçados por outros. A lição diz que tem líderes que se sentem melindrados, infelizes e ameaçados quando percebem e veem que outros estão tendo oportunidade de liderança. Pois bem, eu digo com muita convicção que eu não me incluo nesse grupo. Quem me conhece sabe, Pastor Dai não tem apego a púlpito. Se eu pudesse, como brincam por aí, meu dinheiro desce, eu pregava um domingo no mês e olha lá, Deus. Eu não tenho preocupação porque eu sei que existem pessoas capacitadas aqui. E Paulo então orienta a igreja a entender, vocês precisam reconhecer,
de que Epáfras está lá, um amado conservo, fiel ao Senhor, anunciando a palavra. Então Paulo dá um belo exemplo. Paulo desenvolvia ações de graça quando se lembrar dos seus irmãos. Paulo nos ensina de que os crentes de Colossos tinham aprendido e que foi desenvolvido da fé pelo que Epáfras estava ensinando. E nós precisamos entender isso. Era o escravo companheiro, estava perto, junto, fiel ministro de Cristo. É bom salientar o que Paulo escreveu, ministro de Cristo, que não era o seu ministro. Ou seja, Paulo disse, olha, Epáfras é ministro de Cristo. Não é o seu auxiliar, não é o seu servo, mas ministro de Jesus. Paulo também reconhece que Epáfras tinha declarado para com o seu apostolado. Meus irmãos, a lição de hoje nos traz esse olhar de que nós precisamos entender de que Paulo chama Epáfras de cooperador, de conservo. Interessante que a palavra traz um significado também de prisioneiro, como Paulo se descreve. Epáfras era fiel ministro ou diácono, exercia a diaconia lá em Colossos. E alguns chegam a dizer que ele talvez teria sido aquele que organizou a igreja de Vale de Licos. Sem dúvida, o apóstolo ficaria sabendo por meio dele os erros que a igreja em Colossos estava enfrentando. Epáfras então preocupou-se com a igreja, se preocupou com os seus irmãos e levou a Paulo o conhecimento disso. E aí eu aprendo uma coisa: nós precisamos, meus irmãos, nos preocupar uns com os outros. Não uma preocupação de julgamento, mas uma preocupação de estender a mão. Epáfras imediatamente foi procurar Paulo para contar a história de Colossos. Precisamos desenvolver o ministério cristão cristocêntrico. Jesus precisa ser o centro do nosso ministério. Não um ministério egocêntrico, o eu sendo valorizado. Não. Temos o privilégio de sermos cristãos, de termos Cristo como nosso Senhor. Temos o privilégio de ter um lugar de congregar-nos, uma comunidade de fé. Temos o privilégio de termos pessoas com quem chamamos de irmãos e podemos contar. Daí a nossa oportunidade de exaltar Cristo no meio dessa comunidade. Ah, mas como tem aqueles que ainda precisam aprender a permitir Cristo ser o centro da sua vida, da sua comunidade de fé, ser o centro da sua vida cristã e esquecer do eu, do agradar a mim, tem que ser como eu quero, do meu jeito. Não é egoísmo, é apenas ponto de vista. Ah, quando a gente ouve isso nos dias atuais, não é egoísmo, não, nada disso, é apenas o meu ponto de vista. E às vezes nós esquecemos de honrar o outro, de valorizar o outro, porque pensamos que só nós temos esse privilégio. Então Paulo começa trazendo à igreja de Colossos de que nessa luta do ministério cristão, nós precisamos apreciar e reconhecer aqueles que estão trabalhando arduamente por o Evangelho. Mas Paulo prossegue. Nessa luta do combate cristão, nós temos que saber incentivar os outros a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. O ministério cristão permite
que eu incentive os meus irmãos a estarem em torno de Cristo e não de mim. É duro, e aí eu abro o meu coração como pastor. Certa feita eu ouvi de alguém que disse assim: pastor, quando o senhor for embora de Moriá, eu vou para outra igreja. Parece ser algo maravilhoso naquele momento, mas meu coração doeu. E eu precisei sentar com aquela pessoa e disse: está errado. Pastor é para o reino, Cristo é para nós. Eu não posso estar ali porque fulano está. Eu estou ali porque Cristo é o centro daquele lugar. É lógico de que a amizade, o carinho, o cuidado, tudo isso conta. Mas Cristo é quem deve ser lembrado em todas as coisas. E Paulo então leva aos irmãos em Colossos ter esse pensamento. No capítulo 1, versículo 10, ele escreve: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a oração que Paulo faz pelos irmãos em Colossos. Oramos para que vocês, irmãos de Moriá, a minha oração é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Por que do Senhor? Porque nós não conquistamos pessoas para nós mesmos. Você, líder, que nesta manhã cultua conosco, entenda de que nós não conquistamos pessoas para nós mesmos. O trabalho do líder do ministério cristão não é agregar pessoas, seguidores para si. O nosso trabalho deve ser de tal maneira que os crentes possam viver para Cristo Jesus e em torno dele. Nós não ganhamos pessoas para nós. Me perdoe, e eu sou contra totalmente quando alguém sai de um ministério e abre outro na mesma cidade. É o meu ponto de vista, não é o egoísmo, é o meu olhar que não é do cristianismo. Eu não concordo de que alguém que ministrou em uma seara saia, vá para a mesma cidade e leve um grupo de irmãos pensando que são deles. Não. As pessoas não são nossas. As almas não pertencem a nós. O rebanho não é nosso. O rebanho é de Cristo. Uma certa feita, um pastor amigo nosso, aqui da região, saiu de onde pastoreava, foi pastorear em outro lugar. E uma igreja próxima a que ele estava pastoreando disse: pastor, venha pastorear aqui conosco aqui, venha para aqui pastorear aqui. A gente quer o Senhor conosco. Ele disse: não, eu não posso pastorear aqui, porque eu sei, se eu pastorear aqui, pessoas de lá virão para cá. Me perdoe, muito obrigado pelo convite. Eu achei isso maravilhoso. Aprendi muito com aquele cidadão naquela decisão dele, porque ele entende. E nós precisamos entender de que as pessoas que fazem parte do ministério cristão não é nosso, não devem se apegar a nós, mas a Cristo. Nós temos que desenvolver o ministério cristão cristocêntrico. Não é para dizer eu ganhei 10, eu batizei 50, eu fiz isso. Nada disso. É Cristo que tem que ser exaltado. O autor diz: se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão terá falhado muito. O ministério cristão não é baseado em torno de pessoas, de líderes, é em torno de Cristo.
Então, se existe em nós esse desejo de que pessoas se apeguem a nós, é necessário que nós nesta manhã nos esvaziemos, diminuamos, porque quem que aparecer é Cristo e não nós. E Paulo se preocupa então, por quê? Porque alguns irmãos estavam sendo levados para a filosofia do gnosticismo e começavam ali a fazer os seus momentos, né, de culto. Eles começavam a ir ali em busca desse momento deles de ocultismo e passavam pelo processo. E de repente, quando alcançavam um nível maior, já se achavam, pronto, agora eu posso. E aí, veio na minha memória, parece que se repete isso nos dias de hoje. A pessoa se converte, viu, tia Lê? Se converte, e aí vem para a igreja todo desejoso, lê Bíblia, ora, consagra, e começa a ter, né, como cantar na igreja, a oportunidade de cantar, de pregar, e aí canta, prega, de repente já pensa que é um bom pregador, e quer pregar direto, prega, o pastor permite, de repente ele acha, já posso liderar uma igreja, já sei pregar, já li a Bíblia várias vezes, canto muito bem, e quando toca mais, a gente canta, toca e prega, meu filho, acabou. Eu já posso pastorear. Meus irmãos, nos tempos de hoje, existem pessoas ainda com esse pensamento. E aí, já se considera líder, pastor, e agora o que é que faz? Vou abrir uma igreja. Eu já posso abrir uma igreja. Eu não preciso mais estar ali, porque eu já aprendi o que tem que fazer. E a preocupação de Paulo era exatamente essa. Porque os irmãos em Colossos que aderiram ali ao gnosticismo se achavam superiores e já implantavam para outros. Mas é bom lembrar de que se o ministério cristão, nosso ministério cristão, não estiver frutificando para Cristo, estamos falidos nesse ministério. O trabalho precisa ser feito em torno de Jesus. É Jesus quem precisa aparecer. O autor da lição diz: vivemos tempos difíceis quando achamos que o ministério gira em torno de nós. Quando criamos satélites achando que somos o sol. É perigoso um relacionamento e discipulado que não dê autonomia espiritual ao crente. Que é isso? A liberdade. E nós batistas temos como princípio a liberdade cristã. Não me permite, como líder desse ministério cristão, achar que tudo deve girar em torno de mim. Interessante isso, mas quando você parte do princípio que Paulo diz a fim de, é que você entende que o alvo do conhecimento da vontade de Deus é que nos é por Ele revelada, a fim de andarmos de modo digno. Viver, diz aqui, é uma palavra grega que literalmente é usada em andar, é um imperativo auristo, é um subjuntivo, e aqui esse termo andar de modo digno que Paulo escreve, pode expressar uma nova conduta, que faz contraste com a conduta anterior, ou seja, quando Paulo diz andar de maneira digna, é você andar agora de uma forma contrária a como andava antes. Por quê? Aqueles que estão em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas ficou para trás. Eu estou andando com Cristo, a minha nova conduta deve resplandecer. E essa metáfora andar é bastante comum nos autores seculares e religiosos da antiguidade. Por quê? Porque indica a conduta geral
e o curso que estamos vivendo. A maneira como andamos reflete quem somos. Por isso que Paulo diz, olha, a minha oração é essa, para que vocês, irmãos em Colossos, para que vocês, irmãos de Moriá, para que vocês, irmãos que me ouvem nesta manhã, andem de modo digno. Para quê? E em quem eu devo andar? Andar no Senhor. Não é andar porque o pastor Dai está me ensinando. Não é andar apenas naquilo que o pastor Dai orienta. Não é andar enquanto o pastor Dai está por aqui. Nada disso. O nosso andar de maneira digna deve ser no Senhor. E quando eu ando de maneira digna no Senhor, eu estou agradando-lhe em tudo. Quando eu ando de maneira digna no Senhor, eu estou frutificando em toda boa obra. E aí, me vem a lição. Às vezes, muitos cristãos não frutificam e não agradam a Deus, porque não estão andando no Senhor. Estão andando talvez nas suas vontades, no seu egoísmo cristão, ou andando conforme cristãos líderes que se acham super-heróis. Em quem você tem andado? No Senhor ou em você mesmo? A lição para nós. Mas Paulo continua, e o autor da lição, tratando dessa luta, dessa nossa batalha do ministério cristão, ele fala que a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Capítulo 1, versículo 17, ele diz, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa proeminência é algo que trata do ser Cristo. Cristo existe antes de tudo e de todos. Ele é um Deus que veio em carne, mas já existia como Deus. A proeminência de Cristo trata da sua existência. Interessante que o autor diz, o ministério cristão precisa ser à semelhança de João, o Batista, que dizia, importa que Cristo cresça e eu diminua. Apontar para Jesus, jamais ofuscar a luz que é Jesus, deve ser a nossa luta, faz parte do nosso combate. Ou seja, deve ser o nosso alvo, apontar Jesus. Hernandes Dias Lopes tem dito numa das suas mensagens que eu ouvi, de que hoje o evangelho da cruz não está sendo mais pregado, estão pregando agora o evangelho humano, que agrada ao homem. Um evangelho que agrada os desejos do homem. E nós precisamos entender que a luta nossa hoje é também demonstrar esse Cristo em todo o tempo. Vou ler alguns comentários aqui, dos meus irmãos que estão acrescentando aqui, para que a gente possa compartilhar juntos. A irmã Maria Benta, de Miranda, Esperidião, nos diz assim: precisamos honrar nossos pastores, honrá-los, cuidar deles, pois eles velam por nós, ovelhas, aos seus cuidados. A Bíblia relata essa verdade, fala que eles velam por nós, como se iam dar conta de nós, mas temos a consciência, temos que ter consciência de que o nosso amor por ele nunca jamais poderá superabundar o amor a honrar a Deus. É isso mesmo, Bentinha. Vamos rever em quem temos crido. E Benta disse que sempre honrou os pastores que pastoreou, e continuo com esta honra ao pastor Dailton, mas tenho que o meu primeiro por excelência é o mesmo do pastor Dai. É isso mesmo, Benta. Honra, reconhecer, gratidão.
Mas nós não podemos permitir que nada e nem ninguém nos tire do verdadeiro pastoreio, que é o do nosso sumo pastor. Ele sim é quem merece realmente estarmos em volta o tempo inteiro. E o autor da lição vai dizer o seguinte: faz parte do nosso combate lutar para que os liderados vejam mais e melhor Jesus e não a nós mesmos. Vivemos em um tempo em que o ministério cristão está precisando, olha só, precisando deixar o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar. Palavra maravilhosa. Quantas vezes, ouçam irmãos, é o autor da lição que diz, não é o pastor Dai não. Quantas vezes organizamos programas, congressos, conclaves, em que o homem tem ocupado a proeminência. Quantas vezes o homem está no centro de tudo. Quantas vezes nós temos permitido que o homem seja aquele que leva a honra. Quantas vezes, meus irmãos, o homem está sendo exaltado e Cristo não. Interessante que a palavra proeminência é um atributo daquele que é proeminente, transcendência, relevância, elevação. Às vezes, nós temos tido homens sendo superiores no lugar de Cristo. Isso é proeminência, superioridade, grandeza, excelência. Quando o homem toma o lugar de Cristo, as coisas não vão caminhar. O autor da lição diz, Paulo diz que Jesus deve ocupar em nossa vida e em nosso ministério o topo, pois é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação, todas as coisas foram criadas e subsistem por Ele. Jesus, Ele é eterno, Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, primogênito entre os mortos. O ministério cristão que desenvolve o seu trabalho tem essas informações de quem é Jesus. Jesus é a base do ministério e do trabalho a ser planejado e executado. Ou seja, a nossa luta hoje é fazer com que Cristo seja por excelência adorado, não líderes, não aqueles que pregam bem, aqueles que têm uma eloquência, cantam bem, tocam bem. Nós temos que honrá-los, mas Cristo deve ser, antes de tudo, o nosso líder por excelência. E eu pergunto nesta manhã, a quem você tem dado a excelência do seu culto? A quem você tem dado a excelência, a proeminência da sua adoração? O autor da lição prossegue e nos dá a entender também que a nossa luta cristã de viver o ministério cristão tem que ser com firmeza do ensino da palavra. É por isso que muitos estão desapercebidos, é por isso que muitos estão perdendo o que é prioridade no meio cristão. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 4, Paulo diz assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Digo isso para que ninguém vos engane
com palavras capciosas. Paulo estava preocupado com o que a igreja estava sendo ensinada, quem estava ensinando a igreja. Paulo estava preocupado com o que o povo estava aprendendo. Capciosa aqui é um adjetivo na língua portuguesa que qualifica algo ou alguém que procura enganar, induzindo a pessoa ao erro. Uma pessoa com comportamento capcioso tem a intenção maliciosa de confundir, de enganar alguém. Utiliza de astúcia, sedução, esperteza, a sua eloquência. E essa pessoa, de forma capciosa, induz alguém ao erro. Quantas vezes isso já aconteceu no ministério cristão? Pessoas capciosas, pessoas que, com a sua maneira eloquente de falar, conduziu a igreja, os cristãos, ao erro. Aí o autor da lição diz: vivemos tempos em que tem sido muito comum criar alicerces em cima de experiências humanas. Elas são importantes e úteis e devem ser usadas quando existem para realçar o ensino da palavra e edificar na palavra. Ou seja, a experiência humana é boa, mas a palavra de Deus tem que estar sendo anunciada. Paulo fala aos Colossenses para terem seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivam escravizar, fazer das pessoas suas presas. Aí o autor da lição diz que é preciso ter cuidado para que não venhamos a desenvolver uma liderança que faça de seus liderados presas suas. O ministério cristão precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça. E para nossa tristeza, meus amados irmãos, nós temos percebido de que muitos cristãos da atualidade não estão nem aí para aprender da palavra de Deus. Sabe, Adelson? É muito bom vir domingo à noite para o culto e ouvir um preletor, assim como o Luiz Alberto, pregando na igreja. É muito bom ouvir aquele pastor famoso, com palavras maravilhosas. É bom, mas melhor ainda é você sentar como sentava os nossos irmãos do passado para estudarem a palavra de Deus. Houve um tempo da igreja, e isso não é saudosismo, isso é saudade. Houve um tempo da igreja que o número maior de frequentantes era na EBD, porque havia o desejo de aprender da palavra. Houve um tempo da igreja que nós tínhamos a EBD de manhã e tínhamos o DCC domingo à tarde. Tu passou pela classe, tinha ali DCC, olha aí, tá vendo? Que não saiu do meu tempo. Divisão de crescimento cristão. Nessa época se aprendia mais da palavra de Deus. Eu tinha alegria quando estava na escala para domingo à noite fazer o descer de um tema. Eu ficava feliz porque eu estava lá lendo e explicando o que eu aprendi. Hoje, ao contrário, a palavra tem sido tão esquecida nos nossos cultos que tem deles que nem a Bíblia é lida. Paulo está preocupado com a igreja de Colossos. Cuidado, irmãos. Não deixe que pessoas vos enganem com palavras capciosas. Cuidado com as palavras bonitas. Vá para a Bíblia. Faça como aqueles que ouvem, mas que estão lá confirmando o texto.
A nossa necessidade de lutar contra isso hoje é grande. Nós temos que lutar para que o ministério cristão tenha firmeza no ensino da palavra de Deus. Mas como é triste percebermos quando temos cultos doutrinários, cultos de EBD, tem cristãos que nunca vieram na EBD. É triste isso, mas tem crentes, e eu falo por Moriá, povo que eu conheço, povo que eu amo, tem crentes de Moriá. Se você está me ouvindo, não sinta-se ofendido, mas a Bíblia diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem crentes de Moriá que nunca veio na EBD, mas está no culto, amém, domingo à noite, graças a Deus, que você tem vindo domingo à noite, continue vindo, não deixe de vir não, venha, mas a EBD é 1h30 de ensino da palavra. Quer aprender da palavra? Venha para a EBD, porque o que o pastor Dai prega domingo à noite é muito rápido. O que Deus manda pregar domingo à noite é rápido demais. Mas a EBD é 1h30. Uma igreja fundamentada na palavra é uma igreja que tem Cristo como centro. E nós precisamos, meus irmãos, fazermos isso. Já chegando lá para finalizar, o autor da lição, no seu último tópico, diz que essa luta do ministério cristão deve ser uma luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve assim: visto que morrestes com Cristo para os espíritos, em outras versões, espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo. Ou seja, Paulo deixou claro, vocês morreram para esses princípios que o mundo está aí pregando. Não se sujeitem mais a isso. O autor da lição diz que nós criamos ou desenvolvemos muitas vezes um padrão de fé e vida cristã influenciados pelo mundo. Há muito tempo o cristianismo luta contra uma roupagem de vida cristã que não está explícita na palavra, e sim em nossos hábitos e costumes humanos e mundanos. E isso aqui é forte, dá pano para manga. Mas como o tempo está bem, avançado um pouquinho, eu não quero. Mas nós estamos chegando a uma época em que a igreja está se adaptando ao que Paulo diz de espíritos elementares do mundo, para agradar àqueles que congregam, porque a igreja agora não é mais cristocêntrica, a igreja agora é antropocêntrica. O homem tem que estar no centro. Eu preciso fazer tudo para que os meus congregados sintam-se bem. E a melhor coisa de fazer com que os congregados sintam-se bem é pregando a palavra da verdade. Se Jesus não for suficiente para a minha fé cristã estar fundamentada, pode inventar 1000 coisas, que primeiro momento que eu não gostar, eu caio fora. E isto está sendo uma realidade no nosso tempo. A minha fé está fundamentada em situações, em coisas, em movimentos, e quando isso não acontece na igreja, eu caio fora. Mas quando a minha fé está fundamentada na palavra, na pessoa de Jesus, eu sei de que tudo isso são princípios elementares do mundo, como diz Paulo. O autor diz
que Paulo diz que já morremos em Cristo Jesus para os rudimentos. Como disse, rudimentos são hábitos, costumes que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa que não dignifica a obra salvífica de Jesus. Por quê? Qual era a preocupação de Paulo? A igreja de Colossos estava sendo massacrada, influenciada por ideias humanas, religiosas, querendo enfraquecer a eficácia de Jesus na cruz. Queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo, colocassem o legalismo como integrante da vida cristã. E aí Paulo adverte, diz aos crentes que não estejais sujeitos a esses julgamentos, rudimentos de homens, como comer, beber. Foi acontecido nos dias de hoje, que às vezes nós estamos pensando, peraí, o que aconteceu? O que foi que houve? É carnaval gospel, é não sei o que gospel, é novidade, é culto daquilo outro. E nós estamos esquecendo que talvez isso é para nos adaptarmos a essa novidade dos rudimentos cristãos. E Paulo então se preocupa, irmãos, não se permitam mais a isso, porque vocês já morreram com Cristo para essas coisas. Conclusão, o autor conclui de que mais do que nunca nós precisamos lutar. Temos que entender que o ministério cristão é um combate. Todos os dias estamos lutando. Lutar contra nós mesmos, para que nós venhamos desenvolver o nosso trabalho pautado na palavra do Senhor. E esse combate exige humildade, para que o quebrantamento venha acontecer e sejamos acolhidos pelo Senhor. Quebrantamento com humildade, para reconhecermos que quem tem que aparecer é Jesus, não sou eu. Comece hoje o seu combate no ministério cristão. Comece hoje. Não é combater o ministério, não é combater a liderança, não, nada disso. Não é lutar contra o líder, mas todos lutando para que o ministério cristão seja desenvolvido para o bem da causa, para a honra do evangelho, para a glória daquele que não teve por ambição ser igual a Deus. Pelo contrário, humilhou-se a si mesmo e fez-se servo. O ministério cristão é uma luta para que nós entendamos que tudo que é feito para a glória de Deus. Talvez você pergunte, pastor, como eu posso enfrentar os combates no ministério? Primeiro, reconheça que você, que eu, que nós temos uma grande luta interior como líderes e cristãos que somos. A luta contra eu mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas verdades, a minha posição. Segundo, aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor naqueles a quem você faz parte do ministério, os seus liderados, os seus irmãos, a comunidade de fé que você faz parte. Veja melhor esses irmãos, porque existem irmãos nossos que não vê nada de bom no outro. Para nossa tristeza, tem crentes que passam anos e anos na mesma comunidade de fé, mas não dá nem um bom dia para aquele outro irmão. Isso é lamentável, mas é verdadeiro. Abra os teus olhos, veja o seu irmão com um olhar
de amor. Tire o seu julgamento, tire o seu eu e coloque Cristo no seu olhar. Porque Cristo olharia o seu irmão como você olha? Cristo julgaria o seu irmão como você julga? Por fim, valorize aqueles que estão sempre disponíveis para que o Evangelho de Cristo cresça e apareça. Deus nos abençoe. A oração nesta manhã é para que verdadeiramente o ministério cristão traga a glória devida ao Senhor. A minha oração é que aquilo que não fora dito nesta manhã, o Senhor acrescente no meu e no teu coração. A minha oração é para que nós possamos desenvolver o nosso ministério com humildade, com amor e honra ao nosso Jesus. Nós vamos orar, mas antes vamos louvar. Vamos ler, louvar o Senhor. Quero honrar cada um dos meus irmãos que estão comentando aqui na nossa página. Quero agradecer pela contribuição de vocês, a honrar também ao meu irmão, Josenaldo de Jesus, que está conosco nesta manhã. Para quem não conhece, Josenaldo é popularmente conhecido por Jô da ABB. O nosso irmão Jô, muito obrigado por sua participação conosco. Ingrid Mendes também está conosco nesta manhã. Nice Pereira. Tânia Moura já ligou também aqui, está ligado. Orlando também conosco, Deus abençoe. Muito bom ter vocês conosco nesta manhã, na nossa IBD, entendendo que essa é a melhor e a maior escola do mundo, tá bom? Próximo domingo pela manhã, não fique de fora não, vamos juntos socializar da palavra. Hoje à noite, 18h30 pelo YouTube, tá bom? Entre lá no YouTube, Igreja Batista Moriá, e você será privilegiado em poder cultuar o Senhor conosco. 18h30, vamos cultuar o Senhor pelo YouTube. Mas agora, vamos louvar, Joninha, porque louvar a Deus é bom demais. Expresse aí a sua felicidade em louvar o Senhor. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Seja feliz com Jesus. Satanás e ataque com tentações. Ó, certo eu estou que apesar de aflições, com Jesus sempre sou.
remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tua alegria, Senhor, que invade o nosso ser. Obrigado, Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito obrigado a Deus por mais um privilégio estarmos na tua casa nesta manhã, por termos a oportunidade de aprendermos da tua palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado a nós em todo o tempo. A nossa oração, que o Senhor permaneça nos abençoando, cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Permaneça conosco neste dia, ó Deus, nos dando graça, sabedoria. Prepara o nosso coração para o culto à noite, para que possamos expressar o louvor ao Senhor como forma de gratidão. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos, cada família representada nesta manhã, que cultua ao Senhor conosco. Oramos assim gratos por tudo, em o nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.